Imagine viver em uma época em que a lei não era escrita apenas por pergaminhos, mas no corpo das pessoas. Uma época em que a dor era usada como espetáculo público e a morte, mais do que um fim, era um ritual de poder. O ser humano, em sua longa história, já provou ser capaz de construir obras grandiosas, templos, pirâmides, cidades inteiras, mas também foi capaz de arquitetar formas de punições tão cruéis que desafiam até mesmo a nossa imaginação moderna. Hoje você vai conhecer as 10 penas de morte mais brutais de todos os tempos. Prepare-se, essa não é uma lista para corações fracos. Cada método aqui descrito carrega em si não apenas o sofrimento de suas vítimas, mas também o relato de sociedades inteiras que acreditavam que a dor era o caminho certo para manter a ordem. E se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o que você vai ouvir hoje não é apenas uma história. É o mergulho no lado mais sombrio da humanidade. O espetáculo da crueldade. Antes de entrar na lista, precisamos entender uma coisa. Punições brutais nunca surgiram do nada. Não é assim que funciona. Elas tinham funções sociais. Governantes usavam o medo como arma. Quando uma execução acontecia em praça pública, não era só para matar alguém, era para mandar um recado para a população. Era o Estado dizendo: olhem o que acontece com quem desafia a ordem. E o povo assistia. Muitos aplaudiam, outros choravam e alguns também desmaiavam. O que para uns era vingança, para outros era apenas uma lição. Esse espetáculo moldava comportamentos. E é nesse cenário que surgem as 10 penas mais brutais que você vai conhecer agora. A queima na estaca. Imagine ser acusado de bruxaria no século XV. Bastava uma vizinha invejosa apontar o dedo ou uma autoridade religiosa desconfiar do seu comportamento para que sua vida virasse um verdadeiro inferno. A pena? A queima na estaca. Você era amarrado em uma praça pública, lenha empilhada ao redor, o fogo aceso diante de centenas e centenas de olhos curiosos. A chama subia devorando roupas, peles e cabelos. O calor insuportável fazia a vítima gritar até que a fumaça sufocava qualquer chance de respiração. Não era apenas a morte, era a destruição completa da sua dignidade. Essa prática foi tão comum que se tornou símbolo da Inquisição. E a mensagem era clara: quem ousasse desafiar a igreja seria purificado pelo fogo. Agora pare e pense, quantas pessoas inocentes, quantos homens e mulheres simples não foram consumidos por essa fogueira? O empalamento. Se a queima já parece brutal, espere até ouvir sobre o empalamento. Essa era a marca registrada de Vlad III, o famoso Vlad, o Empalador, que inspirou a grande lenda do Drácula. A vítima era forçada sobre uma estaca afiada que atravessava lentamente o seu corpo, de baixo para cima. O processo era tão rápido? Não era rápido. Muitas vezes a pessoa ficava viva por horas, até dias, enquanto a estaca rasgava músculos e órgãos. O Vlad não fazia isso escondido, não. Ele deixava os corpos expostos nas estradas, para que qualquer visitante soubesse o que iria acontecer a quem ousasse desafiar o seu poder. Agora imagine cavalgar por quilômetros e ver fileiras de cadáveres empalados, balançando ao vento. Essa era a paisagem de medo. A crucificação. Talvez a mais famosa de todas, a crucificação é conhecida mundialmente porque foi o método usado para executar Jesus Cristo. Mas engana-se quem pensa que era uma prática exclusiva. No Império Romano, milhares foram crucificados. A vítima era pregada ou amarrada a uma cruz de madeira e deixada sobre o sol, sem água e sem comida, até a pessoa morrer. A morte não vinha rápido, podia durar dias. A dor era insuportável, porque o peso do corpo pressionava os pulmões, tornando cada respiração uma verdadeira batalha. A crucificação era tão cruel que não era usada contra cidadãos romanos, apenas contra escravos,
rebeldes e inimigos políticos. Era uma morte reservada para quem deveria servir de exemplo. A decapitação pública. A decapitação pode parecer, à primeira vista, um método mais limpo, mas a verdade é que ela também tinha seu lado brutal. Imagine uma multidão reunida, a vítima ajoelhada e o carrasco com uma lâmina enorme. Quando a espada era afiada, a morte era rápida, mas quando não era, bem, o carrasco precisava de várias tentativas. Há relatos de execuções em que foram necessárias 4, 5, até 7 golpes para separar a cabeça do corpo. E pior, muitas vezes a cabeça era exibida em estacas, colocada nos portões da cidade como aviso a todos. A flagelação até a morte. A flagelação era o ato de açoitar alguém até que o corpo não suportasse mais, com chicotes de couro, pontas de metal ou ossos presos à ponta. Cada golpe arrancava pedaços de pele. No Império Romano, antes da crucificação, era comum o condenado ser flagelado. A ideia era enfraquecer tanto a vítima que ela chegasse ao suplício final sem forças. Não era apenas dor física, era humilhação. A vítima era exposta diante do povo, despida, transformada em espetáculo. E muitas vezes a morte vinha não pelos golpes em si, mas por infecções, febre e perda de sangue. Enterrado vivo. Poucas coisas causam mais angústia do que imaginar ser enterrado vivo. Essa foi uma prática usada em diferentes culturas, inclusive como punição para mulheres acusadas de adultério. A pessoa era colocada em uma cova coberta com terra, enquanto ainda respirava. O coração disparava, o ar faltava, a consciência se perdia em alguns segundos de puro desespero. O medo de ser enterrado vivo foi tão forte que no século XIX muitas famílias mandaram construir caixões com sinos ou tubos de ar, caso alguém fosse sepultado vivo por engano. O desmembramento. Imagine agora ter seus membros amarrados em cavalos que corriam em direções opostas. Esse era o desmembramento. Braços e pernas eram simplesmente arrancados com violência, transformando a vítima em pedaços diante da multidão. Essa prática era comum em execuções de traidores, como forma de simbolizar a destruição total do corpo e da identidade da pessoa. O condenado não apenas morria, ele era apagado de forma brutal. O esfolamento. Talvez uma das mais dolorosas até agora. O esfolamento consistia em arrancar a pele da vítima ainda viva. Lâminas afiadas cortavam lentamente, deixando músculos e nervos expostos. Esse método foi usado em várias culturas, inclusive entre povos mesoamericanos e asiáticos. Além da dor física, havia também o simbolismo. Retirar a pele era como retirar a própria humanidade da pessoa. A roda da tortura. Na Europa medieval, a roda era temida. O condenado era amarrado a uma grande roda de madeira e seus ossos eram esmagados com barras de ferro. Em seguida, o corpo era deixado exposto, girando, para que todos vissem o destino de quem desafiava a lei. A morte podia levar horas, até mesmo dias, e o corpo muitas vezes é deixado para os corvos, como aviso final. Animais selvagens. No Império Romano, criminosos eram lançados em arenas para serem devorados por leões, tigres e outros animais. Esse método unia punição e entretenimento. O povo aplaudia, gritava, vibrava, enquanto homens e mulheres eram dilacerados diante de milhares e milhares. Era naquela época o ápice do espetáculo da crueldade. Essas penas de mortes mostram até onde a humanidade pode ir quando o medo e o poder estão no controle. Hoje, olhamos para trás e nos chocamos. Mas será que realmente evoluímos? Em alguns lugares do mundo, práticas de torturas ainda existem. E a grande pergunta é:
A pena de morte, em qualquer forma, é justiça ou apenas uma vingança travestida de lei? Agora, quero saber sua opinião. Qual dessas penas você acha a mais brutal? Qual delas te deixou arrepiado só de imaginar? Deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com alguém que adora histórias fortes. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Aqui, a verdade muitas vezes assusta mais do que a ficção. Até o próximo vídeo.